Olá, graça e paz, como vão? Hoje eu estou aqui, pastora Simone, para falar com vocês, ter um breve bate-papo sobre como fazer a devocional com os seus filhos em casa. Então, eu vou usar a minha própria experiência, porque nada melhor a gente poder falar daquilo que nós vivemos. Vamos lá. Como fazer a devocional? O importante não é colocar regras e impor a palavra de Deus, a oração, mas fazer com que os nossos filhos, com que as crianças se apaixonem pelo Senhor e pela palavra de Deus. E como nós vamos fazer isso? Bom, eu fazia com o João Pedro, eu introduzia na vida dele a palavra de Deus, usando a linguagem na faixa etária que ele estava. Por exemplo, quando ele era pequenininho e que ele ainda não sabia ler, eu sentava, eu contava as histórias para ele da Bíblia, as histórias mais fáceis. E aí, às vezes, eu mudava minha voz, botava um fantoche na mão, dava umas gargalhadas, mudava um pouquinho assim a tonalidade da voz, brincando. E todos os dias ele pedia: mãe, conta a historinha. E aí eu contava. Naquela época, quando ele era pequenininho, tinha 4 anos, eu estudava. Então, eu não trabalhava. Eu ficava mais tempo em casa. E na hora que eu estava fazendo a comida, as tarefas de casa, eu sempre colocava ele para me ajudar no que ele podia, né? No que ele pudesse me ajudar. Então eu ia introduzindo no dia a dia e nas tarefas as palavras, né? Quando ele não queria, por exemplo, fazer alguma coisa ou demonstrava preguiça, aí eu falava assim: sabe o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios? E lia sobre o versículo que fala sobre a preguiça. E daí às vezes estava aquela coisa, ele não queria fazer as atividades dele da escola, e aí eu falava assim: olha, você sabe o que está escrito lá em Colossenses? Esse foi o versículo que eu acho que ele memorizou. Eu falava assim: tudo quando fizerdes, faça como se fosse para o Senhor e de todo o coração. Aí às vezes eu falava assim, ele pegava e não queria fazer as tarefinhas dele, eu falava: ó, Colossenses 3:23, e ele já repetia o versículo automaticamente. Então aí a gente vai introduzindo, fazendo com que a criança tenha a paixão pelo Senhor nas orações, paixão pela palavra. Logo depois o João Pedro ele aprendeu a ler, e antes de aprender ele falava assim para mim, ele dizia: mãe, eu quero tanto aprender a ler para eu poder ler as historinhas da Bíblia. E aí ele orou. Eu comecei a ensinar a ele também em casa, né? Ele ia para a escola, ensinar ele em casa, e ele aprendeu bem rápido. E o mais engraçado que eu lembro é que quando ele aprendeu, uma vez eu fui na escola, na hora da saída, e a professora quis falar comigo. Ela pegou e falou: Simone, o João Pedro, ele saiu na frente de todo mundo aqui, ele agora tá lendo. E ele só fica falando de Jesus. Eu queria saber, vocês são evangélicos, pastores? Ele não fala de outra coisa, né? Os desenhos que ele assiste, ele só fala na Bíblia, prega para as crianças, as crianças ficam curiosas, querendo saber. Porque poucos eram evangélicos, poucos tinham o Senhor, mas o João, assim, eu consegui junto ao Espírito Santo acender aquela paixão no coração. Então, onde ele ia, ele falava das historinhas, ele tentava imitar o que eu fazia em casa. E aí, na sala de aula, ele começou a pregar com 4 anos de idade. E aí ele aprendeu a ler. Foi quando eu comprei uma Bíblia na faixa etária dele e ele lia a Bíblia sozinho. Então, ele foi crescendo, a gente foi trocando as Bíblias à medida que ele ia crescendo. Sempre levava o João Pedro para congresso forçado? Não,
Não, de maneira alguma. Eu sempre fazia uma proposta. Você quer ficar com a titia ou com o titio? Que a mamãe vai a um congresso, uma palestra? Não, mãe, eu quero ir. E o mais engraçado também é que ele ia. E ele lá, ele se comportava como se fosse adulto. Ele pegava a caneta, o caderninho dele, ia escrevendo e anotando do jeitinho dele lá. Bom, e assim foi acontecendo. Essa é a dica que eu deixo para vocês. É importante que a gente tenha e queira ter o tempo para ensinar os nossos filhos. Porque hoje são tantos afazeres, tantas atividades, que a gente fala, bom, eu não tenho tempo, pastora, eu tenho que fazer tanta coisa. E tem mães que trabalham fora. Mas eu venho nessa hora pedir a vocês que vocês orem a Deus e que Deus possa colocar isso no coração de vocês. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós, como mãe, temos o papel de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, né? O papai, ele tem o papel de dar destino aos filhos, a direção, e nós ensinar a palavra. Mas a devocional, eu tô dando essa dica para você, papai, para você, mamãe, que é bem importante que você possa entender o seu filho, o que ele gosta. Às vezes ele não gosta de colorir, mas ele gosta de recortar um papel. E aí você pode inventar uma historinha ali dentro da palavra, alterar sua voz, comprar um fantoche, falar na linguagem dele e pedir ao Espírito Santo, orar com ele para que essa paixão mesmo venha a ser acesa dentro dele, né? E aí você vai ver o seu filho dando frutos, que é a coisa mais linda que tem, né? Pastora, a senhora não tem medo do seu filho se desviar? Eu tenho sim, mas antes do meu medo, eu confio no meu Senhor e eu creio que Ele está guardando os nossos filhos e que Ele vai dar a direção. Eu creio que o Senhor é fiel. Então a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em ensinar e aproveitar a oportunidade, buscar um tempo e aproveitar a oportunidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Então, fica a dica hoje. Você pode introduzir durante as tarefinhas, no dia a dia, à noite, na historinha. Não precisa impor, mas é necessário, sim, que flua com naturalidade e que principalmente eles vejam isso em sua vida. Isso é muito importante. Quando a gente pratica aquilo que a gente está ensinando, é mais fácil, né? Então os nossos filhos, eles observam o tempo inteiro. Se você faz a sua devocional, se você busca o Senhor na palavra, num livro, na leitura, na oração. Então isso é muito importante. E viver uma vida verdadeiramente no Senhor. Então isso daí vai facilitar muito. E eu quero abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar essa palavra e que vocês possam aproveitar todas essas dicas aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!